Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Um prazer enorme estar com vocês de novo essa noite aqui. Sempre trazendo aquele conteúdo especial, assuntos interessantes. Hoje nós vamos fazer um processo reverso. Eu diria que nós vamos fazer uma viagem retroativa. O que nós vamos abordar hoje aqui no canal do Éticos? A questão do retrocesso. Vamos citar aqui alguns retrocessos que nós tivemos por eventos isolados, aí, por exemplo, como o da pandemia. Será que a pandemia trouxe algum retrocesso? Sim, vamos averiguar aqui essa noite. Alguns retrocessos que a humanidade vem tendo. Parece que o homem está voltando ali, sabe, dando aquele moonwalker lá, do Michael Jackson. Estamos voltando para as velhas práticas, para um retrocesso aí de vários aspectos. Nós vamos analisar um por um aqui. Sabe aquele momento que nós temos na virada do ano que a gente fala assim, vamos fazer aquela retrospectiva para de repente rever o que a gente fez, tentar fazer melhor ou tentar não deixar de fazer, né? Abandonar as velhas práticas. Será que o que a Bíblia fala, né, sobre retroceder, sobre retrocesso? Será que tem algum aspecto bom? Será que, sabe aquela questão de você tentar dar 2 passos para trás para dar 3 passos para frente? Será que é mais ou menos por aí? Será que o retrocesso é bom? Será que o retrocesso é uma maneira de você, voltar atrás? De ser ultrapassado, né? De se tornar ideias obsoletas? Vamos analisar aqui nessa noite melhor esse caminho inverso aí, né? Então faremos uma viagem retrospectiva, uma viagem retrocessa. E para essa manobra audaciosa com a nave, né? Dar aquela rezinha. O carro é fácil, agora eu quero ver fazer com a espaçonave, né? Eu não estou sozinho nessa. Lógico que eu não vou ter só essa batata quente na minha mão. Eu vou jogar essa batata quente para quem sabe ter habilidade para fazer isso, que é o nosso amigo, o nosso amado rei dos trocadilhos, que é o Renato Costa. Renato, boa noite. Como que você está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, queridos pensadores, passageiros, tripulantes pensadores da nave Éticos, né? Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, nos ajudem aí a avançar com a nave e não retroceder jamais. É isso aí, Renato. Olha só, sabe aquela pintura impressionista que a gente tem que ver à distância? Você tem que dar aqueles 10 passos para trás para poder observar os detalhes, né? O que eu quero dizer com isso? Será que o retrocesso em algumas coisas, ele, sabe, é como se fosse aquela pausa para você poder meditar sobre certas questões, né? Dar aquela voltada atrás. O homem sempre tenta aí, tá tentando, melhor dizer, vai ser até um assunto para um tema do nosso episódio aqui do Éticos, que é voltar no passado, né? Mas será que retroceder seria um caminho, um escape para uma meditação, talvez? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre retrocesso, retroceder? Será que Deus faz parte desse processo? Será? Nós vamos analisar aqui, tá? Primeiro nós vamos ver, como eu falei anteriormente, que tipo de retrocesso a humanidade teve. Nós somos impactados aí com muitas adversidades e muitas catástrofes, né, Renato? Até, por exemplo, o recomeçar, né? O retroceder também faz parte do recomeçar, porque imagina você perder tudo e ter que... É como se você fizesse um restart ali, né? Você retrocede ali, anos de conquistas. Pessoas que perdem tudo com terremotos, por exemplo, tem que se reconstruir tudo, né? Mas às vezes tem certas ocasiões que é benéfico. Você pode ver, por exemplo, o Japão. O Japão foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, né? E praticamente o Japão desestabilizou-se por inteiro. É um país inteiro. A gente sabe que o Japão ali é uma ilha, né? Mas assim, hoje o Japão é uma das primeiras potências mundiais. Mas teve todo aquele processo de reconstrução. Até a questão do retrocesso que nós podemos citar aqui também, nós podemos meio que parafrasear aí um retrocesso cultural, um retrocesso de expectativas, né?
porque o Japão cometeu erros na Segunda Guerra Mundial, e aí esse retrocesso que o Japão passou o fortaleceu. São casos excepcionais, é óbvio, né, que nós estamos falando aqui de uma exceção, no caso que o Japão veio, quase que sucumbiu, e hoje ele é uma das primeiras potências mundiais. Mas assim, vamos à reflexão do Renato. Na visão bíblica, o Renato pode trazer, o que você pode trazer para a gente, Renato, na questão assim do retrocesso? Porque uma das coisas que nunca, jamais vai retroceder é a palavra de Deus, porque Jesus falou que passariam céus e terra, porém as suas palavras não passariam, quer dizer, não retrocederiam. Renato, dá sua reflexão, cita algum exemplo bíblico para a gente e dá um comentário aí sobre essa questão do retrocesso diante da palavra de Deus, né? O que você pode dizer? Na verdade, o que diz aí no geral é que Deus não se agrada do retrocesso, né? Então, em Hebreus capítulo 10, no versículo 37 ao 39 diz: Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Renato, o retroceder seria um tipo de apostatar da fé? Pode ser, né? Aqui é uma questão de crença, né? Aqueles que creem serão salvos, né? Aqueles que retrocedem serão destruídos, né? Então, aqueles que não seguem, né, os caminhos de Deus, né? Porque diz também, né, que o caminho de Deus é de avançar, não de De retroceder, retidão, né? né? Andar em linha reta, né? Sim. Mas é uma questão aí vamos dizer, de conceito, né? Porque quando você erra, você tem que retroceder e se arrepender e voltar aos caminhos certos, né? Então é que nem eu Então, falei, existe o tipo, lado bom, talvez, do retrocesso. que na verdade a questão de você errar, né? É que a gente sempre vai errar, né? Já é um retrocesso, né? Sim, Por você cair nas práticas erradas, né? Ou voltar a cometer coisas que já não fazem mais parte, né? Daquilo, da nova criatura, né? Depois que é entregue a Cristo. Mas é sempre passível de arrependimento, né? Então, o arrependimento, para você ter arrependimento, é preciso você sim, olhar para trás e ver no que você errou, né? sim, sim. Por exemplo, existem exemplos na Bíblia, até a gente pode comentar aqui, gerar um tipo de um debatezinho, que é bem interessante, né? Por exemplo, o retroceder, a gente pode entender que é a questão de voltar atrás, né? Voltar atrás é um tipo de retrocesso. Lógico, tem advertência, tudo tem que ser muito bem analisado e muito bem entendido para a gente não cometer nenhuma injustiça, quanto mais em se tratando da palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus decretou, através do profeta, que o rei Ezequias teria um tempo determinado de vida, o profeta foi então comunicá-lo sobre essa questão, essa determinação de Deus. O rei Ezequias, ele entrou em consenso com Deus ali, em aliança com Deus naquele momento, e trouxe à memória, exatamente são essas palavras que estão escritas no livro sagrado, trouxe à memória de Deus os feitos que ele tinha até então, de benevolência com a nação de Israel. Ou seja, Ezequias tinha sido um bom rei. Então ele trouxe a memória de Deus ali, e Deus voltou atrás aquela determinação quanto aos dias que Ezequias ainda existiria na terra, e lhe concedeu então mais 15 anos, se eu não me engano, né? Ou seja, Deus, não que Deus faça algo que ele venha depois se arrepender, não é isso, mas Deus, ele ponderou, ele considerou que as petições de Ezequias naquele momento seriam justas, não é isso mesmo? Sim. É um tipo de retrocesso, mas assim, um retrocesso que não podemos desqualificar Deus, quem somos nós, né?
Mas E nessa passagem ele fez a sombra, né, do sol retroceder. a sombra do sol retroceder, sim. Voltou ali no tempo, né, para o que o É, ele exército de fez, Israel. não, o Ezequias pediu um sinal, né? E aí Isaías falou assim: você quer que ele avance o sol ou que ele retroceda? Retroceda. Aí ele falou assim: ah, avançar é fácil, eu quero ver retroceder. Rapaz, foi bem Aí assim. ele moveu o sol, né? Fez retroceder. Sim. Então, assim, somente aquele que tudo pode é que tem esse privilégio, né? Nós, homens, a questão de nós retrocedermos, talvez o termo retroceder pode ser aí colocado de uma outra forma. Imagina que você reconsidere algo. Reconsiderar, lógico que são coisas distintas, né? Reconsiderar e retroceder. Reconsiderar está ligado muito a pensamentos. Retroceder já está mais ligado a atitudes, né? Mas quando se trata de avaliação, de análise, de interpretação, lógico que cabe aí a gente também ter aí uma, reavaliar, né? Certas coisas, reconsiderar certas coisas, para que a gente, mais que tudo, tenhamos pensamentos de justiça, atitudes justas. Né? A atitude justa também foi a questão que Deus fez com, por exemplo, com a família de Ló, de tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Contudo, Deus fez uma advertência. O Renato vai falar agora um pouquinho mais sobre isso. E aí tem um lado espiritual desse versículo bíblico que a gente pode abordar aqui. Renato, a família de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra. Sim, os anjos mandaram que eles fossem para as montanhas, né? E eles alertaram assim: corram e não olhem para trás, né? Mas lá, né, isso está em Gênesis capítulo 19. E lá no versículo 26, a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Caramba, se transformou numa coluna de sal. Exatamente. Eu acho que a grande questão aí do Ela re... quis retroceder por um certo momento ali, Então, na verdade, o coração dela estava lá, né? na cidade. No passado. Então, eu acho que a grande questão do retroceder o retroceder ele tem um sentido de perda, né? De é, você perdeu alguma coisa que era importante ou que te trazia algo valioso, né? Tipo, então eu entendo na visão de Deus é assim, nós temos uma natureza pecaminosa, né? E quando a gente está seguindo com Deus, né? Seguindo a palavra de Deus e tudo mais, a gente busca, né, se livrar dessa natureza, né? Busca a santificação, a pureza, seguir as leis de Deus. E aí, quando você retrocede, é quando você abandona isso, né? Essa busca por Deus, né? Então, tipo, retroceder seria voltar à sua natureza pecaminosa. Sim, sim, compreendo, compreendo. Na verdade, por exemplo, tem pessoas que sofrem um tipo de retrocesso. Mas aí um processo é, arbitrário, né? Ela passa não porque ela queira, ela é obrigada a ter um processo retroativo. Ela volta a estaca zero, mas não por emissão própria, né? Mas porque ela sofre interferências externas, consequência disso, acaba voltando atrás. Muitas pessoas, por exemplo, têm que se ressignificar os seus pensamentos, suas atitudes, para poder evoluir, né? Posteriormente, a um processo de retrocesso. É lógico que isso pode acontecer em planos de carreira, pode acontecer com a nossa própria atualização cultural. A gente vai, por conta, melhor dizendo, de muitos retrocessos, nos atualizando, tentando ser pessoas melhores,
ter um governo melhor, ter uma governança, né, um convívio em sociedade melhor, por conta de muitos retrocessos que a humanidade já passou. Bom, vamos exemplificar isso aqui através das reportagens que falam por si só dos retrocessos que nós temos aprendido a conviver com eles, né? Estão impactando muito na nossa sociedade alguns tipos de retrocesso. Renato vai trazer por aqui para a gente, por exemplo, um retrocesso que nós tivemos no desenvolvimento humano, né? A matéria fala sobre esses conflitos militares que nós estamos passando, que estão se aumentando muito, né? A gente mal começou 2025, já temos aí uma alegação do próprio Donald Trump de querer estar retomando ali a retomada da Groenlândia, a retomada do Canal de Panamá, ameaças contra o Canadá, anexação do Canadá ao território norte-americano. Então, tudo isso parece ser um retrocesso de acordos de paz que nós fizemos lá atrás, acordos territoriais pacíficos, né? Teve a repartição, tudo bonitinho. Parece que agora o homem está tendo esse retrocesso. Não, peraí, eu quero mais, eu quero o que é do outro. Parece que o retrocesso de valores está acometendo o nosso planeta de uma forma muito brusca. A matéria fala o seguinte, olha, guerra contra Gaza faz o desenvolvimento humano da Palestina retroceder 69 anos. Olha isso, quase 7 décadas. Por que isso? O povo palestino, aliás, vai aí, né, a minha solidariedade aí, aqui do Éticos, ao povo tão sofrido da Palestina, né, e também assim tão estereotipado, porque quando se fala, não, palestino, o Israel, a gente já tem aquele conceito de ser a favor de Israel, e, como assim? Então é contra o povo palestino? Não, a gente tem que ser contra os terroristas. O povo palestino está sofrendo sim, está passando fome sim. A matéria mostra ali, olha, pessoas ali com latas na cabeça, sacolinhas na mão ali, para receber ajuda humanitária. Então, assim, a situação é muito complicada. E sim, há um retrocesso, né? Na matéria fala de 7 décadas quanto à questão do desenvolvimento humano. Imagina um país, né, uma nação que é bombardeada constantemente, é lógico que não consegue evoluir, né? A gente, por exemplo, Cuba, sofreu os retrocessos de sanções aí dos Estados Unidos, e até hoje você chega lá em Cuba, os carros antigos desfilam nas ruas, Renato. Não evoluiu aquela nação, entendeu? Por quê? Está retrógrada. Está ainda evidenciando um processo de retrocesso. Então cabe muito no que nós estamos falando aqui. Sobe um pouquinho só a matéria para a gente, Renato. Fala o seguinte, ó, há 416 dias que Gaza vive uma situação alarmante. A guerra de Israel contra Gaza provoca uma devastação de proporções históricas, revertendo décadas de progresso no desenvolvimento humano e acentuando a crise humanitária na região. Então é muito do que nós estamos falando aqui, né? A guerra causa isso, né, Renato? A guerra é um retrocesso, né? Vamos pensar bem. Nós estamos aí em vias de terceira guerra mundial, ou seja, estamos errando pela terceira vez, a humanidade está errando. Faz parte do plano, né? Então não tem muito o que fazer. Sim, as profecias vão ter que se cumprir. Mas é isso que nós estamos evidenciando, né? A guerra é um retrocesso, pessoal. Imagina só, é destruir para depois construir novamente o que já estava construído. É uma ironia muito drástica, né? A guerra é uma caricatura fatídica. É um retrato de uma sociedade sofrida, onde aquelas mentes de governantes estão ali desenvolvendo ideias arcaicas, julgando um povo ou subjugando um povo através da tirania, né? A guerra é terrível, é horrível a guerra. O grande problema é que o ser humano ele só aprende através do sofrimento, né? Quando passa por dificuldade é que ele aprende. Então por isso que existem os processos, né? As provações. Sim. Né? Então, tipo, a própria história do povo de Israel, você vê lá, passou 40 anos no deserto porque vivia retrocedendo, né? Retrocedendo. Ia, tal, entrava nos caminhos de Deus, daqui a pouco caía de novo, fazia a coisa errada. Passava mais.
Então, tipo, é isso, né? O cair e levantar. Não tem jeito, o ser humano só aprende no sofrimento, É verdade. passando dificuldade. Então, por isso que é necessário passar por essas coisas. O próprio Deus, na Bíblia a gente encontra uma reflexão divina falando, né? Eu me arrependi de ter feito o homem. Porque imagina, Deus fez o homem para que fosse perfeito, né? Um ser, nós temos várias capacidades que até nós mesmos ignoramos, desconhecemos. Mas assim, a natureza humana é maligna ao ponto do próprio Deus ter lá atrás. Se não fosse por Jesus Cristo, gente, a verdadeira questão é, se não fosse por Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Entende? Então assim, porque Deus já tinha se arrependido de ter feito o homem e Jesus intercedeu junto ao Pai para assim ser nosso advogado, né? Morrer em nosso lugar para que estejamos vivos hoje para contar essa história do Evangelho. Mas a gente observa na matéria o retrocesso do desenvolvimento humano por conta da guerra. Bom, tem um filme que fala, né? Tem até uma frase do Che Guevara que fala sobre retroceder, nunca, render-se jamais. Essa frase é do Che Guevara mesmo, Renato? Acho que é. Che Guevara, né? Eu acho que é ele mesmo. Não sou muito conhecedor do Che Guevara, mas eu acho que é sim. Eu acho que essa frase é do Che Guevara. Bom, e tem um filme antigo, Recordar é Viver. Ou seja, vamos retroceder um pouquinho, alguns anos, para a gente poder analisar esse filme, né, esse clássico do Jean-Claude Van Damme. Eu, se eu não me engano, assisti esse filme na minha adolescência, lá no centro da cidade, Renato, na época dos bons cinemas que tinham por lá. E aí tá aí o filme dele, era bem novo no filme, Renato. É de Olha a agilidade, 86, né? aquele famoso espacate dele ali, ficou bem exemplificado nas telinhas aí. Em que ano que é esse filme, Renato? 86. 86, rapaz, olha só. Interessantíssimo, tá, mostra aí, né, as habilidades do pessoal ali. E também, sim, é uma conduta das culturas orientais aí, de você, mesmo que quando curvado, você nunca tira os olhos do seu inimigo, né, do seu adversário, do seu opositor. Você se curva, mas você permanece com o olhar ali no seu adversário, né, no seu opositor. Você não retrocede o olhar nem por um minuto. No cumprimento ali, que eles vão se saudando ali, existe essa prática, né? Então tá aí um clássico do Jean-Claude Van Damme para a gente poder também aguçar o conhecimento dos nossos pensadores aí dessa geração nova, a geração que está aí muito acostumada com a tecnologia. Mas olha só, os bons livros de papel, esses são os melhores. Né, Renato? Aquele bom cheiro daquele mimeógrafo antigo, que rodava ali os papéis. Vamos retroceder um pouquinho aqui nas coisas boas que fizeram parte da nossa geração aí. Quem tem um pouquinho mais de 40 sabe do que eu estou falando. Renato sabe também. Ele está disfarçando ali, mas ele sabe. Ele sabe também. Bom, pessoal, retroceder então. Cabe um entendimento, uma reflexão aí, né? Tem algum outro episódio bíblico que você pode nos mostrar, Renato? Que houve aí talvez um tipo de retroceder? Na verdade, eu acho que é bem isso que eu comentei lá em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: Meu povo, porém, não me deu ouvidos, continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andarão para trás em vez de avançar. Então é como aquilo que a gente falou, né? Tipo, aquele que segue, né, a palavra de Deus, ele avança. Ele não retrocede. Aquele que segue, né, os próprios desejos, né, do coração, os desejos da carne, é que retrocede, que anda para trás, né? Que vai contra a vontade de Deus. Então a vontade de Deus nos leva para frente, adiante, né? Para a eternidade, né? Sim, então acho que a grande questão é essa: ou você vai para a eternidade com Deus, ou você vai para a morte, né? Sim, sem Deus. Tem essa questão também. Bom, falando em humanidade,
Outro choque que nós tivemos de retrocesso foi também na questão da expectativa de vida das pessoas. A gente tem uma estimativa, né, um cálculo de expectativa de vida, que já foi superada muito de uma maneira avançada, né? Porque antigamente a expectativa de vida da humanidade, né? 50, 55 anos. Antigamente, acredite, essa era a expectativa de vida. Lá atrás, 3, 4 décadas atrás. Mas nós tivemos um avanço muito grande. A expectativa de vida da humanidade subiu aí de 75, em média, 75 anos. Né? Ou seja, teve um grande avanço. Porém, com o impacto da pandemia Covid-19, esse conceito já começou a ser analisado de outra forma, né? De uma outra perspectiva. Não é isso mesmo, Renato? Assim, né? Porque a pandemia levou, né, a muitos óbitos aí, né? Uma diminuição populacional, principalmente com relação à população idosa, né? Sim, verdade. Essa primeira pandemia, ela teve, né, vamos dizer assim, um foco ali na população idosa ali. O próprio vírus castigou muito, né, os idosos, né? A gente vê que existe como se diz? Um objetivo ali, né? Então, se a gente for analisar o que vem acontecendo agora, aí, né, tipo, uma expectativa aí de que esse ano haja uma nova pandemia. Sim. Essa nova pandemia já está mais direcionada aos jovens, né? Você vê aí, de acordo, né, com as teorias aí, os estudos, o pessoal que tem analisado aí esses vírus novos que, né, que vem surgindo aí, né, que saiu aí na China e agora esse metapneumovírus aí, mostra que ele atinge mais a população mais jovem, as crianças e os adolescentes. Sim. Então, existe uma estratégia por trás aí, né, de todo esse movimento aí, Com certeza. essa agenda aí, com né? Com certeza. Imagina o seguinte, nós estamos presenciando o derretimento da geleira, né? O continente gelado está derretendo, exatamente. A ciência fala o quê? Alguns vírus que estavam até então ali congelados, isso mesmo, congelados, estão voltando à vida, ou seja, está tendo um processo retroativo. Estamos retrocedendo e dando margem para que vírus antigos que a humanidade nunca experimentou viessem então à tona, descongelassem e assolassem os humanos. Existe esse temor, isso não é fake news, é realidade mesmo. A gente aqui aborda o tema com propriedade, com seriedade. E tem a questão de doenças que já estavam erradicadas que voltam a ter, né, casos, né? Exatamente, Renato, bem falado, bem falado. Talvez aí a gente vou fazer um trocadilho, já que falamos das geleiras aí, talvez nós estejamos vendo somente a pontinha do iceberg, né? Não dá para ver tudo que está por baixo do tapete aí, mas muita coisa está vindo, pessoal. Bom, traz para a gente a matéria que fala desse retrocesso da expectativa de vida humana, né? Causada pela grande pandemia que teve, né? E o Renato estava falando exatamente agora, que nós talvez tenhamos aí outra pandemia, né? Mas a gente vai elaborar aqui um conteúdo bem bacana para a gente poder falar sobre isso daí. Uma viagem pandêmica. Bom, já teve, já. Já teve? Sim. Mas tem vírus novos, né? Foi feita uma viagem pandêmica na terça-feira da semana passada. Ah, sim. Tá vendo só? Muito bem. Renato fez retroceder aqui e lembrar, exatamente, verdade. Confira lá no nosso vídeo do Éticos aí, terça-feira, Renato? Terça passada, né? Vamos lá na matéria lá. Covid-19 fez a expectativa de vida global retroceder em uma década, 10 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse relatório aí
da OMS, né, World Health Statistics, 2024, ela apontou que a pandemia causada pela Covid-19 reverteu o crescimento de uma década da expectativa de vida global em apenas 2 anos. Olha só que impressionante, hein? Gerando uma queda de 17 anos no índice para homens e mulheres, com um declínio mais acentuado para homens. Antes da pandemia, a expectativa da vida global havia aumentado 66,8 para 70,6 anos entre homens e 64,4 para 75,7 anos entre as mulheres. É lógico, a gente já sabe aqui que o homem vive menos que a mulher, né? O homem é mais arriscado que a mulher. A mulher, ela vai ali, ela tem, né, toda uma... Ela pondera bastante, ela pensa para agir. O homem já é mais doidão, ele já, né, não vai muito no médico, tem toda aquela coisa. O homem pensa que para ele... Avança a velocidade do, né, no carro, né? Excede o limite de velocidade. Sim, é verdade, é verdade. Sempre está excedendo, nunca está retrocedendo aí, nem que seja para poder dizer que as mulheres, né, dá a mão à palmatória e falar as mulheres são melhores em muitas coisas que nós mesmos. Por isso que elas vivem mais. Bom, então tá aí a matéria falando do retrocesso de expectativa de vida que a humanidade teve em função da pandemia. Muito bem. O que a gente pode falar também? A questão que a Bíblia, o Renato vai citar para a gente aqui, de você ter um trabalho que Deus designou um trabalho para você. Você tem que executar aquele trabalho, né? Deus, ele diz que dá condições para que você realize o seu trabalho. Então, a gente não pode tentar justificar que não somos qualificados, argumentarmos com Deus dizendo que não somos qualificados. Por exemplo, Moisés, ele dizia, olha, mas eu sou um homem impuro dos lábios, eu não tenho habilidade de comunicação. Contudo, Deus fala para ele, não, você sim vai ser o meu libertador, você vai lá e, né, eu irei adiante de ti. Tem esse conceito também, Renato, da pessoa que pega ali na labuta mesmo, Deus fala, olha, você não vai voltar atrás, você não pode retroceder. Quando Deus dá a atribuição para ela lá, fazer na verdade, alguma coisa. a gente tem a passagem, né, de Lucas, né, no capítulo 9, no versículo 62, que Jesus diz, né? Mas Jesus lhe diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto. Exatamente. Então a pessoa tem que... Sim. A gente falou da mulher de Ló, ela olhou para trás, né, Renato? Ela deu aquela olhadinha para trás e virou sal. porque na verdade o coração dela estava lá, né? A pessoa que é apegada, né, às coisas desse mundo, ela fica para trás mesmo, né? Você vê que realmente, nesse caso, a Bíblia fala, né? Você pôs a mão no arado, você recebeu um trabalho para fazer, faça, não retroceda. Vá, não faça como Jonas, né? Não foi para Nínive, retrocedeu, olha onde ele foi parar, na barriguinha do peixe, né? Da baleia. Muito bem. O que a gente pode estar entendendo de tudo isso, Renato? O retroceder tem que ser observado, mas, sobretudo, com o olhar na palavra de Deus, para a gente não cometer nenhum tipo de pecado, né? Por que não dizer pecado? Porque retroceder, sim, é um pecado. Se Deus desqualifica, ele não é a favor que de você retroceder. A palavra retroceder, ela tem uma conotação de perda, né? De perda. Quando você retrocede, é como se você estivesse perdendo algo, né? Que você ganhou, tipo, então, o significado, né, desse... Não é só uma questão de você olhar para trás, né? É uma questão de perda, né? Tipo, Sim. você tá perdendo algo que você já tinha ali de bom, alguma coisa que você ganhou, alguma coisa que te fazia, né, próspero, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando você perde aquilo, é um retrocesso, né? É um retrocesso. Não que você não possa voltar atrás, né? Até porque existe aquela questão, né, que
que a flecha para você jogar ela para frente, você tem que puxar antes dela para trás, né? Bom, pessoal, me ajudem aí. Vamos parar um minuto e refletir sobre esse trocadilho do Renato às 23 horas e 17 minutos. Pasmem. A voz está certo, nós estamos aqui no Estúdio Éticos a esta hora, gravando o melhor conteúdo para vocês. Nem o mais sábio conseguiria pensar nessa história, né? Puxar para trás a flecha. Legal, gostei, interessante. Tem uma lição de vida aí, Renato. Dar aquele espacinho para trás, né? Para poder avançar. Olha só, falando de dar passo para trás, tem muita gente que fala que nós estamos vivendo um tempo de ditadura, um tempo de censura. Você já percebeu que muitas coisas a gente não pode falar? É verdade. Até mesmo aqui no Éticos, muitas coisas que a gente gostaria de falar, a gente não pode falar. Melhor não falar. Temos aí uma censura meio silenciosa, mas temos. Então temos um retrocesso nessa questão? Sim, temos um retrocesso nessa questão. Né? Muitas coisas que estavam lá na ditadura parecem estarem voltando. Será? Não sei. Né? Mas o filme Ainda Estou Aqui trata desta questão. Se você for analisar até o próprio nome do filme, tem uma mensagem subliminar. Ainda estou aqui. Sabe? Tem um filme que chama... não sei se é O Indestrutível, uma coisa assim. Fala de um soldado de guerra que ele foi açoitado por toda a equipe, passou por vários processos de humilhação, né, na guerra. O Inquebrável, eu não lembro o título em inglês, mas eu vou trazer, o Renato traz na edição. Eu aconselho muito esse filme, porque ele demonstra muito, não vamos citar ele aqui hoje, mas demonstra muito isso, do cara falar, olha, por mais que vocês tentem fazer algo, eu ainda vou estar aqui, indignado, né, com a situação. O filme Ainda Estou Aqui, aliás, muito bem, o Brasil muito bem representado pela atriz Fernanda Torres, né, na premiação. Aliás, uma premiação muito digna, né, a atuação dela foi brilhante no filme. Ele exemplifica muito isso. Aquela época da ditadura em que a humanidade, né, os brasileiros aqui passaram por um processo de avanço, ou pelo menos de tentar avançar sobre questões ali muito autoritárias, e hoje nós olharmos e vemos que estamos tendo um retrocesso aí. Algumas coisas que nós ganhamos lá atrás, parece que estamos deixando escapar por entre os dedos. O filme, o Renato vai falar um pouquinho melhor sobre o filme, mas ele tem um pouquinho esse viés, né, Renato? Parece que é um preso político? Como que é a situação do filme? O que acontecia muito na ditadura, né? A pessoa era presa e desaparecia, né? A família nunca mais tinha notícia, tipo... E é o que acontece ali, né? A mulher, né, do cara tem que cuidar da família sozinha, aí ela fica atrás de saber o que aconteceu com o marido dela, passa anos, né? Tem pessoas aí que até hoje estão aí na justiça querendo saber o que aconteceu com o parente que sumiu na época da ditadura. Interessante. Então, tipo, as pessoas lutam por essa justiça aí, né? De querer entender o que aconteceu, né? Então, há pessoas ainda desaparecidas, vamos dizer assim, né? Olha só, esse título, Ainda Estou Aqui. Na época de Jesus, por exemplo, dos apóstolos, ali em Atos dos Apóstolos, você vai ver muito isso. Os apóstolos começavam a pregar em certas situações e eles eram interrompidos no meio da pregação, ou por apedrejamento, ou por açoites, né? Aquela coisa de irem contra o pensamento deles ali. Então, assim, o que eles faziam? Por um breve momento, eles eram presos, açoitados, voltavam depois, posteriormente, ao mesmo ponto onde tinham parado, sido interrompidos, e continuavam pregando do mesmo ponto de partida. Ou seja, é como se eles próprios dissessem, eu ainda estou aqui, pregando o evangelho, e estarei aqui até que
tudo seja consumado e o mestre volte. Por o trailer do filme? Vamos colocar o trailer do filme, Renato? Pessoal, assistir aí um filme bem premiado aí pela dramaturgia aí brasileira, né? O Brasil sempre fazendo bons filmes, desde Central do Brasil lá, já tínhamos aí um filme que repercutiu muito internacionalmente, né? Central do Brasil, destacou muito aí, projetou muito aí a mãe da Fernanda Torres, né? Com o filme Central do Brasil, ela ganhou uma premiação também muito grande, né? Foi um destaque. E agora, Fernanda Torres representando aí o Brasil também. Celton Mello ali também, uma apresentação muito grande, muito boa. O filme faz esse protesto aí, né? Sobre a ditadura aí. E fala, né? Ainda estou aqui, é como se fosse uma forma de protesto, né? Eu até diria que o retrocesso, né? Nós estamos falando de retroceder aqui, mas a questão de você ressignificar é como se fosse aí um brado de repúdio ao retrocesso, né? Ressignificar algumas coisas seria um brado de repúdio ao retrocesso. Então fica aí a dica do filme aí também, um excelente filme, uma excelente atuação da Fernanda Torres aí, representando o Brasil internacionalmente. Bom, temos também um retrocesso na questão da fome, né, Renato? Impressionante, mas tá aí, a reportagem fala o seguinte, ó, o mundo retrocedeu 15 anos no combate à fome, diz estudo das Organizações das Nações Unidas. Olha que imagem triste essa, né? O que parece ser uma família ali, com uma bandeja daquele famoso pão sírio, né, Renato? Aquele pão fininho, né? Que é um pão feito ali para dividir entre eles ali, mas todos com uma certa fisionomia que expressa muito aquele ditado, né? Que fala que se você não está de barriguinha cheia, você está com a cara feia. Todos ali, infelizmente, não estão contentes com a vida que estão levando. Por quê? Falta de comida. A fome dói, pessoal, né? Você não ter o que comer, não ter o que se alimentar, é uma situação inimaginável, né? Mas aí tivemos um retrocesso de 15 anos nessa questão. Então, nos discursos políticos é muito fácil falar assim, o Brasil está com fome zero, projeta-se aí fome zero, mas não é bem assim, né? Nem no Brasil, nem no mundo, e nem em muitos países aí da África ainda vemos drasticamente a fome imperando, né, Renato? Assim, lógico que a gente não quer ver ninguém passando fome, mas vale lembrar que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Exatamente. Então, quando a gente busca o Senhor, Ele nos provê, né? Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, né? Exatamente. Aquele que beber da água viva nunca mais terá sede, né? Então, quando a gente busca Cristo, Ele sempre vai mandar o maná ali para suprir as necessidades, né? Renato, eu me lembrei de um versículo bíblico que fala assim, se o camarada te forçar a andar uma légua, ande duas com ele, né? Sim, é o sermão da montanha, Se né? fala alguma coisa de voltar a pegar a capa, não fala alguma coisa assim? Se você se bater na sua face direita, você dá a outra face. Se ele te pedir a túnica, você entrega a capa. Se ele te chamar para caminhar 1 milha, você caminha 2. Sim. Olha, aí tem uma reflexão através dessa palavra aí, um lado espiritual que cabe uma reflexão bem bacana, né? De você também voltar atrás em prol do seu próximo, considerando ali algumas coisas, né? A gente lembra, por exemplo, daqueles leprosos que foram curados, dos 10 leprosos, né? Todos foram curados naquela situação. No entanto, dos 10, apenas um voltou, um retrocedeu para poder
agradecer, não É é? que se a gente for pôr, né, conceitualmente, ele não retrocedeu, né? Ele É, avançou porque ele voltou para agradecer. exatamente. Então é isso que Deus espera da gente, que a gente seja grato, né? Então, tipo, na verdade, quem retrocedeu foram os outros Os outros nove, que 9. deram as costas para aquele que estendeu a mão, né? Muito bem. Eu tô contando quantos Então, trocadilhos bíblicos você está falando esta noite, tá? Eu acho que esse já é o terceiro já. O pessoal aí de casa aí começa a marcar na cadernetinha aí. É rápido, né? Então a gente precisa marcar. Mas esse foi um. Esse eu peguei. Muito bem. Temos mais um filme também. Ah, não, não temos mais um filme, não. A gente tem uma consideração, melhor dizendo, a falar. E vamos também dar uma palhinha aqui do que a gente vai falar no nosso próximo episódio aí do Ética. Mas, imagine assim, pessoal. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer sobre ele. Há tempo da gente ainda voltar atrás, mas sabe no quê? Nos nossos arrependimentos. A questão de você se arrepender é exatamente você rever uma questão que você fez, cometeu, um ato, uma atitude, uma ação, um pensamento, seja lá o que for, e tentar voltar atrás, retroceder em questão de se arrepender e mostrar para Deus que você não quer mais voltar às velhas práticas das coisas. Nesse sentido, o retroceder cabe muito bem aí nessa reflexão. Esperamos nesta noite ter mostrado para vocês algumas questões, né, principalmente o lado da palavra de Deus, que exemplifica isso, da gente ter esse discernimento quanto a retroceder, né, e observar esses retrocessos que tivemos, Renato, infelizmente, retrocessos ruins, que nos fazem parar e pensar que mais que nunca temos que nos tornar pessoas melhores e ter uma ótica melhor quanto ao nosso próximo. sim, Não é verdade? com certeza. Bom, vamos elaborar um conteúdo bacana. Eu vou até fazer um suspense aqui. Não vou falar nada, não. Deixa para a gente abordar isso na última hora ali, trazer uma surpresa aos nossos pensadores. Mas olha, não percam o próximo conteúdo. Um conteúdo que vai avançar. Ó, captou a mensagem? Vai avançar, não retroceder. Tá bom? Renato, ficamos por aqui? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem aí retrospectiva. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, deixe aí a sua crítica, a sua sugestão, sua opinião, sua reclamação, seu retrocesso, né? Aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Quem chegou até o final, não esqueça aí de ouvir a musiquinha de encerramento, deixar um comentário sobre ela aí, né? Se ela retrocede alguma coisa aí na sua vida, se você tem lembranças ao ouvir esta música, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é É sermos isso aí, éticos. pessoal. Fiquem com Deus e Até até a breve. próxima Fiquem com viagem. Deus. Devia ter amado mais, ter chorado mais.